Bom, dando seguimento ao nosso módulo 1, na nossa aula 5, nós vamos falar sobre a inteligência artificial, um pouco resumidamente sobre como funciona a inteligência artificial propriamente dita, tá? Então, o que nós temos aqui nesse módulo como objetivo de falar sobre uma visão geral, não é? Então, aqui é onde nós vamos fazer a nossa visão geral a respeito das questões técnicas, e vamos começar como proceder para fazer inteligência artificial. Como é que está organizado o conhecimento? Essa é uma pergunta. Tá? A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é como está organizado o conhecimento. Quais as plataformas, programas, estruturas e bibliotecas nós podemos utilizar para fazer inteligência artificial? Ou seja, como é que eu pego os algoritmos, os dados e transformo isso em resultados que eu possa usar para fazer alguma coisa da minha vida? Como é que está feita essa organização da inteligência artificial? Eu gosto desta estrutura de organização que eu fiz aqui. Não necessariamente ela é uniforme e popular entre todos, mas eu gosto de estabelecer essas divisões que, para mim, facilita um pouco do entendimento que eu gostaria de passar para aquele que me ouve. Divido a inteligência artificial da seguinte forma: algoritmos de classificação, algoritmos de regressão, algoritmos de agrupamento, algoritmos de associação, algoritmos baseados em aprendizagem por reforço, algoritmos de redução de dimensionalidade, regularização, detecção de anomalia, otimização, séries temporais, sistemas especialistas. Bom, os 4 elementos chaves são os algoritmos de classificação, regressão, agrupamento e associação. Nós vamos estudar esses algoritmos mais aprofundadamente em suas respectivas partes, então eu não vou me aprofundar muito agora, mas eu quero que tenham uma noção geral de todos eles. Algoritmos de classificação visa realizar a classificação de alguma nova instância na especificação das informações a serem recebidas como uma nova avaliação. Então, o que ocorre aqui? Você possui um banco de dados onde você tem linhas com as informações dos respectivos atributos, ou seja, eu tenho as características de cada um dos elementos que são os atributos colocados de uma forma na sua mesma. Então, assim, repetindo, né? Você tem, vamos supor, 4 atributos, 5 atributos, perdoe-me. Você tem 5 atributos, 4 atributos são características do objeto, e o 5º atributo é um elemento que classifica aquela linha, aquela instância, como sendo do tipo A, do tipo B, do tipo C, atribui um label para aquilo. Num algoritmo de classificação, você fornece um banco de dados de instâncias com as suas respectivas classes. Qualquer coisa, dá uma olhada lá atrás, quando nós falamos sobre a estrutura de dados. As suas respectivas classes, utilizamos isso para fazer um treinamento, e ao fornecer uma nova informação apenas com os atributos de características, descobriremos qual é a classe daquele novo indivíduo. Tá claro? Em algoritmos de regressão, nós podemos exemplificar na nossa clássica regressão linear. Talvez não tenha ninguém que tenha entrado numa área exata que não tenha feito pelo menos um ajuste de reta na vida. Então, basicamente, a regressão linear é um exemplo de um problema de regressão. O que você tem? Você tem uma coluna de X, uma coluna de Y. Aí você tem dados de informações com X e Y, né? Correlacionados. Aí você dispõe os pontos, você pode ver que tem, às vezes, um comportamento parecido com uma reta, aí você faz os cálculos e descobre qual é aquela reta que minimiza a distância entre os pontos. É um algoritmo de regressão, perdoe-me. Só que existem diversos algoritmos de regressão. Existem algoritmos de regressão onde você tem 10 variáveis de entrada, 3 variáveis de saída.
Ninguém disse que tinha que ser uma só de cada lado, tá? Então, existem vários algoritmos de regressão a serem considerados. Agrupamentos. Agrupamentos é um pouquinho diferente. Imagina que eu tenho aqui 200 pessoas dentro de uma sala. Eu quero realizar grupos de pessoas baseados em características que eu previamente seleciono. Por exemplo, eu poderia separar os grupos com base em gênero. Eu poderia separar os grupos com base em gosto musical. Aí eu ia perguntar, quem aqui prefere rock? Aí vai para o canto esquerdo. Quem prefere sertanejo? Vai para o canto direito. Quem prefere qualquer outra coisa? Vai para esse outro, para qualquer outra. E aí nós criamos tantos grupos quanto seja o número mínimo de elementos que eu tenho ali. Na verdade, se eu quisesse, não necessariamente o número de pessoas, tá? Tenho 200 pessoas, eu posso descobrir que eu só tenho 4 grandes grupos. Ou posso descobrir que existe uma pessoa ali no meio que não se enquadra em nenhum dos 4 e me obriga a criar um quinto grupo. Às vezes eu não quero criar um quinto grupo, porque aí quando eu crio um quinto grupo, eu crio um grupo com uma pessoa só. Esse grupo é muito ruim. Então eu coloco essa pessoa que não é concordante com ninguém no grupo mais parecido com o dela. Tá? Então, o que eu desejo em técnicas de agrupamento é criar grupos de pessoas grupo de instâncias baseados em características comuns que as colocam em semelhanças com seus pares. Só que eu não sei quantos grupos e eu não sei qual é o nome desses grupos. A princípio, eu não tenho necessariamente que ter um nome para as pessoas que gostam de um tipo de música ou gostam de outro tipo de música. Associação. O problema de inteligência artificial mais popular que existe. Por quê? Toda vez que você vai num site de e-commerce, seja ele qual for, e você compra lá um livro, tá? Compra lá livro de qualquer coisa. Livro de como fazer pães. Aparece lá embaixo um sisteminha assim. Quem comprou o livro tal também comprou esse e esse outro item. Então, você comprou o livro de como fazer pães, aparece aqui embaixo. Também comprou batedeira, também comprou fermento, também comprou farinha, também comprou, sei lá o quê. Então, você cria um banco de correlações entre ações e eventos, e com base nessas características, você faz sugestões para as pessoas comprarem alguma coisa, ou não. Aí eu vou dar uma pulada aqui, aguarda esse aqui por um momento. Nós temos, por exemplo, algoritmos de redução de dimensionalidade. São algoritmos que visam pegar, por exemplo, um banco de dados que tenham 2.000 colunas. Se você tem 2.000 colunas em um banco de dados, mas você não tem uma representação estatística muito satisfatória a respeito desse banco de dados, porque tem muitas características a serem definidas. E aí o que acontece? Você estabelece uma redução da dimensionalidade. Você tenta combinar 3, 4 dessas características em uma nova característica, que é uma característica V1, uma combinação linear ou não linear, em alguns casos, das características previamente estabelecidas para uma nova variável, para que você possa reduzir o número de variáveis. Existem outras formas de fazer isso, por exemplo, realizando agrupamento, realizando classificação. Então, é uma técnica particularmente interessante. A técnica de regularização é particularmente utilizada para tratar dados antes de trabalhar em alguma dessas questões que nós já temos listadas aqui. Detecção de anomalia. Detecção de anomalia nada mais é do que técnicas de classificação, mas que precisam detectar casos raros. Então, por exemplo, quando eu sofri fraude bancária, agora há pouco tempo, eu recebi um telefonema do banco me notificando que tinha algo errado com o meu cartão de crédito. Estava acontecendo operações que eles estavam achando estranhos. Como eles acharam estranhos? Se eram valores menores do que aqueles que eu costumo pagar, por que eles acharam estranho? Eles acharam estranho porque alguma coisa não estava batendo com o meu perfil
de normalidade das coisas do dia a dia, né? Então, assim, eu tenho um perfil de atuação, eu tenho um perfil de características pessoais, e quando eles confrontaram essas atividades, eles perceberam que aquilo era muito exótico. E aquilo ali disparou um algoritmo de inteligência artificial que detecta esse tipo de anomalia. Problemas de otimização. Otimização é um estudo à parte, eu poderia, inclusive, dizer que deveria ser um curso à parte, mas ele hoje pode ser considerado uma das técnicas de inteligência artificial, visando especialmente poder realizar ajustes nos algoritmos que nos interessam, porque esses algoritmos precisam de parâmetros, e eu não sei quais são os parâmetros ideais do funcionamento desses algoritmos, então eu posso utilizar algoritmos de otimização para detectar exatamente quais seriam as melhores alternativas para o uso dos algoritmos que eu tenho para o dia a dia. Problemas de séries temporais nada mais são do que problemas de regressão, só que são problemas de regressão especiais, porque o eixo X é a variável tempo. Aí tem técnicas especiais para isso. Voltando aqui na aprendizagem por reforço. Bom, na aprendizagem de reforço é, na verdade, uma forma de você adestrar o seu algoritmo, dando um biscoitinho no final quando ele faz uma coisa certa, ou punindo quando ele faz uma coisa errada. São algoritmos que são muito utilizados para, por exemplo, criar algoritmos de direção de carro autônomo, porque você tem lá um programinha que você premia quando ele está na faixa certinha, freia direitinho, e pune quando ele está fazendo alguma coisa fora dessa característica primária, e com base nessas duas observações, você define aquilo que você vai fazer. Quer dizer, vai treinando o algoritmo, né? Então, na verdade, você vai dando peso às coisas certas que ele faz. Algoritmos de aprendizagem por reforço também podem ser utilizados para, por exemplo, fazer a previsão do comportamento de reservatórios de petróleo. Tem uma tese da UFRJ, ou dissertação, não lembro agora, que utiliza algoritmos de aprendizagem por reforço para a previsão de reservatórios de petróleo, de produção de reservatórios de petróleo. E produção de reservatórios de petróleo nada mais são do que séries temporais. E uma observação: não confunda o objetivo da aplicação com o objetivo do algoritmo. Por exemplo, Deep Learning é um algoritmo de classificação, que é o que você faz quando você reconhece imagens. Então, quando você tem lá o seu rostinho no Facebook dizendo quem são os seus amigos que estão do seu lado com o nome, é porque ele está utilizando um algoritmo de Deep Learning para fazer a classificação das imagens das pessoas que estão ali naquela foto e designando um nome para cada uma delas. E assim, você tem um algoritmo de classificação. Classificação é um dos mais populares no nosso dia a dia. Bom, e os sistemas especialistas? Sistemas especialistas, nós podemos classificá-lo em dois tipos. Onde você realmente consulta seres humanos, pessoas, para alimentar procedimentos que se assemelhem ao comportamento do ser humano ao ser confrontado com dadas as circunstâncias. Então, basicamente, nós temos um sistema especialista clássico, onde você consulta pessoas. Aí você vai me dizer, pô, mas isso não é algo esquisito? Mas se você não tiver alternativa, o que você pode fazer? E existe um outro sistema especialista, novamente, é uma classificação meio estranha não muito consensual. Eu tenho referências bibliográficas que colocam esse tipo de tecnologia de algoritmos como sistemas especialistas, e tenho outros que colocam como sistemas de classificação, que é a lógica nebulosa, porque você consegue fazer classificações baseadas em comportamentos estatísticos. A gente vai se aprofundar um pouquinho nessas divisões posteriormente. Neste curso, eu vou te dizer o que nós não vamos fazer, porque que é mais fácil. Nós não vamos falar sobre aprendizagem por reforço. Nós não vamos falar profundamente sobre regularização. O resto nós vamos ter alguma informação a respeito. E como está organizado o conhecimento de Machine Learning? A aprendizagem de máquina, Machine Learning, ML,
ela é dividida em treinamento supervisionado, não supervisionado, aprendizagem por reforço e semi-supervisionado. A aprendizagem por reforço é o que eu já expliquei, eu não vou repetir. A aprendizagem supervisionada é todas as vezes que você possui um banco de dados onde existe um atributo, uma coluna, que seja, pelo menos uma coluna ou um atributo, que seja a resposta dos dados de treinamento. Então, você consegue treinar o seu algoritmo baseado em informações previamente conhecidas e depois comparar o resultado do seu algoritmo com base em algumas informações que você tenha reservado para essa análise e saber se você está acertando ou não na previsão. E, posteriormente, ele vai receber algoritmos onde ele não sabe, por exemplo, qual é a classificação do dia. Se é um dia bonito, se é um dia bonito, uma música bonita, uma música não tão bonita, ou sei lá. Tá? Isso vale para regressões e algoritmos de regressão e classificação. Algoritmos não supervisionados são algoritmos onde não existe uma resposta certa. Por exemplo, eu vou fazer um agrupamento de pessoas com base no gosto musical. Com base no grupo que eu tenho, eu posso ter 2, 3, 10 grupos. Eu não sei quais são os gostos das pessoas dali. Eu tenho que fazer uma redução de dimensionalidade. Tem 2.000 atributos, eu quero reduzir isso, mas eu não sei para quantos. Eu não tenho nem como saber. Quero fazer uma associação. A pessoa comprou um livro de receitas de como fazer pão, eu vou oferecer um livro de receitas para ela fazer bolo, vou lhe oferecer um livro de receitas para ela fazer café, vou oferecer um livro de receitas para ela fazer pastas, vou oferecer farinha de trigo para ela fazer o pão, efetivamente. Eu não sei qual foi o comportamento das pessoas. Você só consegue criar. Não tem uma resposta certa. Uma vez que ele sugere que você tem aquilo ali representa o comportamento estatístico das pessoas até ali. Não que você não vá receber uma recomendação que de fato seja considerada verdadeira. Bom, e os algoritmos semi-supervisionados? Aí é uma classe especial, onde você pode ter um banco de dados onde algumas das informações estão tabuladas com suas respectivas informações de, por exemplo, classificações e outras não. Às vezes você tem informações incompletas no atributo classe e você precisa lidar com o fato e você tem um algoritmo que pode ser específico ou não, tá? Mas eu vou dar algumas sugestões de como lidar com esse problema. Nós não vamos entrar neste curso em algoritmos semi-supervisionados específicos, mas nós vamos dar algumas dicas de como resolver os problemas quando você não tem um banco de dados completamente fechadinho. E quais são os algoritmos de inteligência artificial que existem? É claro que isso é o curso inteiro, né? Mas só que aqui eu vou apenas varrer o volume de informações, eu não sei nem se fica completamente visível, mas o objetivo aqui não é você ver todos os nomes. Esses aqui é a lista dos principais algoritmos que existem para classificação. Você vê que é uma lista bem grande, né? Decision Tree, Navier-Bayes, Gaussian Navier-Bayes, Bernoulli Navier-Bayes, Multinomial Navier-Bayes, KNN, Support Vector Machine, redes bayesianas, aí você vê a lógica difusa classificada como algoritmo de classificação, redes neurais, random forest, todos esses que eu mencionei nós vamos ver aqui. E não quer dizer que os que eu não mencionei não sejam importantes, tá? Só que são muitos, né? Eu não tenho como percorrer todos eles indiscriminadamente. É importante conhecer os principais, os mais populares, os mais fundamentais e ter a mente aberta, porque você vai ter como entender como funcionam os outros que a gente não vai abordar de outras formas. Algoritmos de regressão. Algoritmos de regressão vai muito além disso daí, tem outras técnicas que eu não estou mencionando aqui, mas aqui nós temos as clássicas, né? Regressão linear, polinomial, né? Aí existem algumas não tão clássicas assim, por exemplo, Bayesian Linear Regression não é uma das mais clássicas, tá? Redes neurais é típica da inteligência artificial, né?
Eu acho muito curioso, hoje em dia, você pega muitos livros de inteligência artificial na área de algoritmos de regressão, ele começa explicando algoritmos de regressão linear, né? Aí, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, eu falei assim, nossa, eu nem sabia que eu estudava inteligência artificial há tanto tempo. É claro que, gente, você não pode falar de algoritmos de regressão em inteligência artificial e dizer que regressão linear é tudo que você tem para dizer, né? Porque é meio esquisito. Mas ela é parte, hoje em dia, das classificações que são feitas na área. Mas é claro que aqui, do que nós estamos vendo aqui, uma das que realmente sim, se destaca, né, são baseadas em redes neurais, ou, por exemplo, essa aqui que nós não vamos estudar aqui, mas que é análise de componentes, análise de componente principal com técnica de regressão. Para você utilizar isso aqui, você tem que fazer as duas coisas em separada, mas aí você vai criando o que você tiver pela frente. Eu não botei aqui nos algoritmos de regressão os algoritmos de série temporal, eles estão um pouquinho mais à frente, que são técnicas de regressão especiais. Algoritmos de agrupamento. Agora, repare como é que o número de algoritmos mais relevantes começam a diminuir, né? Basicamente, nós temos aqui o Camins, com uma metodologia filosófica que se adapta a quase tudo que está aqui, alguns poucos, como o Gaussian Mystery Model, é diferente, mas Camins, Camindian, Camoldes, eles são muito parecidos entre eles, tá? E estimula muito os algoritmos de agrupamento. E não é uma variedade tão grande, na verdade, proporcionalmente, né, nós temos esse número aí de algoritmos em relação aos de classificação. Não obstante, existem algoritmos que eu não estou citando em nenhum dos dois. Algoritmos de associação, repare como a proporção também diminuiu, né? Nós temos os principais ali à direita, né? São algoritmos que fazem aquelas associações que nós comentamos em lojas de e-commerce. Particularmente nesse curso, eu pretendo focar no a priori, e eu vou explicar por que eu foco nele. Eu tenho minhas reservas quanto à validade de você ficar utilizando alguns algoritmos sem uma justificativa muito forte. Para mim, o a priori é excepcional comparado a outros. Não quer dizer que os outros sejam ruins, só que ele faz tudo que eu quero. Acho muito legal mesmo. Minha opinião, obviamente. Algoritmos de aprendizagem por reforço, nós temos alguns daqui dos que são utilizados no dia de hoje. K-Learning é um dos tradicionais dessa safra de algoritmos. Algoritmos de série temporais, aqui nós temos alguns dos principais algoritmos de séries temporais. Nós temos um muito popular hoje em dia, né, o Moving Average, né, a média móvel, tá? Então, a famosíssima média móvel que nós ouvimos hoje em dia, enquanto gravamos essa aula aqui com tanta frequência nos noticiários, avaliando as progressões a respeito do Covid, e nada mais é do que uma série de análise, uma metodologia de análise de série temporal. Algoritmos de redução de dimensionalidade, né? Então, assim, tem vários algoritmos, mas eu chamo a atenção para uma coisa que nós temos, cadê aqui? Aqui, ó, métodos estatísticos são excepcionais, gente. Não menospreze as coisas mais clássicas, assim como os métodos de análise de componente principal. Às vezes a gente quer pegar um canhão para resolver um problema, mas às vezes um chinelinho dá para matar barata. Para que você vai pegar um canhão? Tá? Então, técnicas estatísticas com as quais você já conhece há tanto tempo, análises básicas de componente principal, que vem de um curso básico de algoritmos de estatística, perdoe-me, elas são muitas vezes suficientes e você não precisa se aprofundar tão mais assim. Não quer dizer também, novamente, repito, que outras técnicas não sejam necessárias em problemas em particular. Eu só estou dizendo que algumas técnicas simples, elas continuam sendo úteis, continuam sendo válidas, e elas atendem à demanda de resolução de problemas complexos e de uma forma eficiente e competente. Algoritmos de regularização, né? Nós temos aqui um número pequeno de algoritmos de regularização. Eu particularmente gosto muito do Dropout, mas, de novo, não quer dizer que ele seja o melhor, né? Algoritmos de otimização, aqui nós temos apenas uma amostragem dos principais algoritmos que existem.
Hill Climbing, BFS, DFS, Tabu Search, Simulated Annealing, algoritmos genéticos, nós vamos ver nesse curso como uma parte necessária para elaborar problemas de otimização junto com a inteligência artificial, e outros que são muito populares, mas que eu não estou mencionando aqui, por exemplo, Monte Carlo, Particle Swarm Optimization, métodos de Newton, simplexes. Poxa, continuam sendo válidos? Sim, continuam, mas nós não vamos abordar eles aqui. Existem centenas de algoritmos que eu não estou mencionando. Aqui eu estou realmente tirando muitos, porque tem muito mais fora do que nessa lista aqui. Algoritmos de sistemas especialistas, eu particularmente considero o modelo clássico de Cook, Mendel Sheridan e lógica difusa, os que eu considero mais, assim, que eu gosto mais, né? E os que eu sugiro para quem deseja criar sistemas especialistas. Algoritmos de detecção de anomalia, eu chamo novamente a menção aqui, ó, dos modelos estatísticos usuais, né? Aqueles modelos de detecção de outlier, continua sendo válido, gente. Tá? Modelos de mistura gaussiana, técnicas de agrupamento, continua sendo válida. É claro que, dependendo do conjunto de dados que você esteja trabalhando, você vai precisar de um algoritmo um pouquinho mais eficiente para aquele específico tipo de problema, mas isso não quer dizer que seja sempre assim. Aqui eu faço um resumo, tá? Nada do que está aqui deixou de se aparecer lá atrás. Aqui, na verdade, eu mostro alguns dos principais algoritmos, alguns dos mais populares algoritmos em cada uma das respectivas áreas, né? Então, aqui é basicamente uma listagem de popularidade, na minha opinião pessoal, a respeito de cada um dos algoritmos e classificações, como um resumo de impressão única para ficar assim do lado, para lembrar quando você não tiver uma noção muito específica sobre o que usar. Então, essa é uma figura que te faz lembrar, né, quais são as principais coisas que você tem pela frente. Como você qualifica o resultado, né? Uma coisa é você realizar a amostragem e realizar a inteligência artificial. Outra é você saber se você obteve resultados satisfatórios naquela sua inteligência artificial. Então, por exemplo, nós temos técnicas estatísticas usuais, como intervalo de confiança, o que nós chamaremos de cross-validation. Nós temos as métricas de análise de regressão. O famoso R quadrado está aqui, as outras você pode não estar familiarizado agora, mas nós vamos falar depois. Nós temos análises de métodos de classificação, por exemplo, a matriz de confusão, que será muito usada por nós, e essas são metodologias que nós precisamos internalizar para analisar as classificações, os resultados que nós obteremos em cada uma das nossas abordagens a partir de um determinado ponto. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós estamos num certo ponto onde interpretar os resultados pode ser mais importante do que efetivamente desenvolver um novo algoritmo, porque se você faz uma matriz de confusão e não faz ideia do que fazer com ela, você pode estar muito mais perdido do que uma pessoa que... quer dizer, você estará muito mais perdido do que uma pessoa que conhece matriz de confusão, mas só domina 2 ou 3 algoritmos. Então, não conhecer a matriz e dominar 10 algoritmos é muito pior do que conhecer e só dominar 2. Então, vamos depois focar bastante nessa parte de análise de qualificação de resultados. E por que eu preciso conhecer vários algoritmos? Bom, esse aqui é um exemplo de um resultado obtido na página do scikit-learn.org, e é um problema de classificação, onde você tem as análises dos inputs de dados aqui, e aqui você tem os diferentes resultados. Não importa muito bem quais são os nomes que estão escritos agora, tudo que você precisa conseguir enxergar nesse momento é que os padrões vermelhos e azuis em uma mesma coluna são diferentes, tá vendo? E uma mesma, quer dizer, mesma coluna não, uma mesma linha são diferentes. Só que essa linha toda é baseada nesta classificação de dados aqui. Essa linha toda é baseada desses dados aqui. E a mesma coisa aqui. Basicamente, significa o seguinte,
que todas as linhas deveriam ter o mesmo perfil de classificação, porque receberam, teoricamente, os mesmos dados. E você não precisa entender nada de estatística ou inteligência artificial para perceber que todos os mapas são diferentes. Tem algo estranho. Vamos dar um zoom nisso. Aqui são os dados de input, então os vermelhos são os dados. Os vermelhos são os dados de um tipo e o azul é os dados do outro tipo. Então eu submeto os dados para um algoritmo de treinamento e aí eu coloco o resultado das zonas sobre os pontos. Onde é vermelho, o algoritmo está dizendo: tenho certeza de que todos os pontos que forem colocados na zona vermelha é vermelho. Tenho certeza que todos os pontos colocados na zona azul é azul. Aquilo que estiver... E eu tenho certeza como? Eu tenho certeza com 97% de confiança, mais um desvio padrão que não está publicado aqui. Perdoe-me. Com 97% de acurácia, mais uma confiança que não está publicada aqui. Onde está aqui azul claro e vermelho claro, ele sabe que o azul, quer dizer, ele acredita que o vermelho claro tem uma probabilidade maior de ser vermelho, o azul claro tem uma probabilidade maior de ser azul, mas ele perde qualidade, confiança na afirmação nessa zona intermediária. Quando você coloca e compara todo mundo com todo mundo, você percebe basicamente, por exemplo, que nesse caso aqui, ó, você tem 97% de acurácia, 98, 97, 97, 95, 93, 90, 93, 98, 85. E aqui embaixo, 93, 40, 88, 90. Opa, peraí, mas aqui era 97, aqui é 90. É outro conjunto de dados, é outra solução. No que aqui em cima funcionou excepcionalmente bem, entre os melhores possíveis, aqui embaixo está aquém do melhor. O melhor é 93, esse aqui é 90. Então, para esse conjunto de dados, é o mesmo tipo de problema, né? Mas só porque esses dados são desta forma, aqui em cima, o melhor código seria esse, esse e esse. Não importa quem seja. Aqui embaixo, na segunda linha, o melhor código seria este aqui só. E na última linha? Na última linha, o maior valor é 95%. Então, nós temos esse, esse e esse. Opa, vários. Com 95% de acurácia, eles me disseram que estão válidos. Então, por que nós precisamos conhecer vários algoritmos? Porque você não sabe qual é o algoritmo que vai funcionar no seu conjunto de dados. E o que você vai fazer? Você vai fazer todos os algoritmos que você tiver acesso para avaliar o impacto que o seu conjunto de dados tem em cada um dos algoritmos. E, posteriormente, você vai escolher qual dos algoritmos produziu o melhor resultado e criará um modelo para a fase de produção baseado nesse melhor algoritmo. Aqui eu tenho alguns exemplos, inclusive você encontra aqui nesse primeiro link dezenas de algoritmos, 101 algoritmos de machine learning, já com exemplos. Eu não vou entrar nos links em todos os exemplos, mas aqui tem toda uma referência a respeito daquilo que é conhecido, né? Mesmo que não esteja em detalhes, pelo menos os títulos das técnicas estarão acessíveis. Isso quer dizer que eu preciso, quando resolver aquele meu problema, usar 101 algoritmos? Não, não significa que você precisa usar 101 algoritmos, mas significa que você precisa usar mais de um algoritmo, pelo menos. Não me venha com dois algoritmos apenas. Escolha 3 algoritmos, pelo menos, para utilizar um determinado problema de classificação ou um problema de regressão, ou tenha uma justificativa muito forte para sempre utilizar o mesmo classe de algoritmos, porque você não sabe se outra classe poderia ter um desempenho melhor. Repara que você poderia chegar ali, em todos os algoritmos existe rede neural, você poderia chegar lá e colocar, vou usar sempre rede neural, mas nem sempre a rede neural vai dar o melhor resultado. Às vezes você pega uma rede neural para fazer uma série temporal e o melhor resultado pode vir de uma média móvel, quando a série temporal ela degrada.
não tem qualidade, não mantém a previsibilidade, como você imagina. Então, não é porque o algoritmo é mais moderno e mais poderoso que ele necessariamente será sempre utilizado preferencialmente. Você precisa ter o que eu chamo de uma versatilidade no número de ferramentas que você precisa carregar na sua maleta de ferramentas. E quando você for resolver um problema, você vai retirar as ferramentas que você acredita que possam ser úteis, fazer testes preliminares, avaliar quais os melhores que devem ser estudadas, justificar a sua escolha e aí sim se aprofundar, detalhar e qualquer coisa que você queira fazer mais em uma, duas ou três ou quatro algoritmos diferentes, tá? Você pode eventualmente descartar um ou outro, mas às vezes você tem que fazer um trabalho mais extenso mesmo, porque você focando em um só, você pode dar sorte, mas você pode se afastar da sua premissa inicial, que era encontrar especificamente algo que funcione de uma forma mais adequada naquele seu cenário de dados, né? Cada conjunto de dados é único, tá? Então você não pode tratar dois conjuntos de dados como se eles fossem tivessem que se comportar da mesma forma em todas as circunstâncias, embora tenha sim dados que vão se comportar da mesma forma, mas seria uma mera coincidência. Então nós apresentamos aqui um pouco da organização conceitual da inteligência artificial, introduzimos uma primeira introdução, né, aos principais algoritmos que existem, técnicas, abordagens, e aí vamos aguardar para que em cada fase do curso nós vamos nos aprofundar especialmente nos algoritmos posteriormente, né? Vamos olhar com mais carinho para cada um deles, suas técnicas e aplicações. Obrigado.